Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz, fez, fará por nós. Deus, prepara, Senhor, a tua igreja para subir. Eu agradeço, Senhor, a cada centavo que entrou aqui, as ofertas missionárias, a devolução daquilo que te pertence, os irmãos que fizeram diretamente na conta da igreja. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, suprindo os celeiros, cercando, livrando de todo mal. Que os teus anjos, Senhor, como assim o Senhor tem prometido, esteja cuidando de cada um, para a tua honra e para a tua glória. Prepara os nossos corações agora. Prepara, Senhor. Como é importante a tua palavra. E eu te agradeço nesta hora por isso. Passa o sangue de Jesus em nosso meio agora. Venha limpar a tudo que precisa ser limpo. Abra a mente, o coração, para que o Senhor possa se revelar a nós. E que haja profundidade explícita da tua palavra nessa hora, e que haja o entendimento dela, para poder nos alimentar. A tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é a nossa vida, a tua palavra é perfeita. Que ela invada o nosso coração agora. Que ela continue a refrigerar a nossa alma. Até aquele grande dia, Senhor. Aleluia. Que eu seja instrumento, somente isso. Nada além disso. Fala comigo, Senhor, assim como o Senhor já tem falado. E não deixe eu esquecer de detalhes. E não deixe falar de mim mesmo. Mas somente aquilo que teu Espírito Santo tenha liberdade agora. Para invadir a nossa mente, o nosso coração. Para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? As pessoas mais importantes da igreja. Rapidamente. Nossa, que style. Pensa num style. É que nem o João, meu neto, estava me trocando para vir à igreja e estava todo de azul. Ele vira para mim e fala: vovô, o senhor está style. Eu falei: é mesmo, João? Nossas crianças são assim. Amém? Vamos orar nós juntos, todos. Então eu vou orar e vocês vão repetir. Pode ser assim? Pode? Baixa a cabeça, feche os olhos e repita comigo essa oração. Senhor Deus, muito obrigado por nos trazer aqui nessa manhã. Queremos aprender mais de Ti. Deus, que a Tua palavra entre na minha mente e no meu coração e que não saia. Deus abençoe as irmãs e irmãos que estarão ministrando para nós. Abençoe eles também. Encha eles do teu Espírito. E que a lição de hoje
seja maravilhosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Que bênção. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Toda palavra que começa com in é impossível de se compreender. E quão, a expressão que o pastor Tiago aqui falou 4 vezes na abertura, depois que ele leu o texto. Quão inescrutáveis os seus caminhos. O que quer dizer inescrutáveis? Impossível de se compreender. Isso que quer dizer a palavra inescrutável. Ou seja, por mais que você possa estudar, por mais que você possa tentar se aprofundar, você não vai entender os caminhos de Deus. Moisés, oi, vai libertar o meu povo. Como? Eu não sei falar, eu sou gago, eu tenho língua pesada. Não se preocupa com isso não, que eu vou colocar Arão, teu irmão, ao teu lado. Tá bom, Senhor. Eu vivi 80 anos quase, lá no Egito. E tem um montão de deuses, cada um com o seu nome. Óbvio que ele não falou nesses termos, porque a Bíblia não diz, mas dá para entender o diálogo entre Moisés e Deus, lá no monte. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, Deus? Moisés. Ah, Moisés. Ego em mim. Como é que é? Ego em mim. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Moisés, eu não vou nem tentar explicar o meu nome para você, porque você não vai entender. Só creia que eu sou. Só creia isso. Eu não fui, não serei, eu sou. Deus é. O verbo está no presente. Ele é. Ele está, não estará, ele está. Esse é o Deus que nós vamos estudar agora. Porém, ele auto se revela somente na sua palavra. E o Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia o quê? As obras das suas mãos. Um dia fala outro dia. Ou seja, a própria natureza também revela quem é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que não dá para se entender. Um Deus que o homem, se tentar entender a Deus, possivelmente ele vai ficar louco, ele não vai chegar à conclusão. Ele se revela. Deus, ele se deixa sentir. Ele se deixa apresentar. Pela fé,
Ele diz que está conosco todos os dias. E por a fé que está na sua palavra, você pode senti-lo, como sentimos hoje aqui no louvor. Meu irmão, se você vem para a igreja e no momento do louvor você não se derrama diante do Senhor e não pode sentir a presença dEle, não tem nada de errado com Ele, tem com você. Amém? Algo precisa ser modificado dentro de nós quando nós não sentimos. Domingo passado, nós estávamos falando de como esse Deus é tão amoroso e que deixou todas essas 66 cartas de amor, que é o texto que Ele nos dá, que é a Bíblia, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, né? Eu sempre coloco a palavra de Deus como uma arma carregada até os dentes. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e eu fui buscar uma mercadoria de um cliente meu no aeroporto Santos Dumont, não, do Galeão. E eu estava com um carro, né? Coube no porta-mala do meu carro as mercadorias que eu fui desembaraçar na alfândega e fui entregar. E como era chapa de São Paulo, o carro era um carro negro, preto, era um New Civic preto, com vidro fumê. E eu carreguei, liberei, paguei os impostos, liberei toda a mercadoria, tal, etc. E fui. E quando eu saí do Galeão, eu estou despercebido, estou indo lá para o Botafogo entregar a mercadoria para o meu cliente. Num determinado momento, teve uma blitz antes de chegar no meu cliente. Pá, 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 um monte de carro. Parou. Documento do carro, está aqui. Se eu sair do carro, saí. Interessante. Nós estamos acompanhando o Senhor desde o... Interessante. Nós estamos acompanhando o Senhor desde o aeroporto, que eu estava com mais 2 pessoas dentro. O senhor tem arma? Falei, tenho. Tem mesmo? Tem. Está lá no porta-mala. Aí ele chamou um policial. Acompanha ele lá para pegar. Falei, tá bom, vamos lá. Chegou lá. Falou, estou com um calibre 66 aqui. É essa aqui. Uma Bíblia? Falei, uma Bíblia. Aí chegou para o comando. Falou, ele está falando que a arma é a Bíblia. Ele falou, Glória, você é crente também? Eu falei, crente Senhor Jesus. Está liberado, pode ir embora. Essa é a única arma que atira no morto e faz ele viver. É o inverso. Tamanha a importância dela. E ele categoricamente preparou cada palavra escrita na Bíblia, para mim e para você. Resumidamente, eu deixei domingo passado que existe 8.810 promessas nessa palavra. 85 delas é de Deus para o homem. Não vamos entrar no detalhe dos outros. A promessa de anjos, a promessa de homem para homem, assim por diante, mas 7.487 promessas são de Deus para a minha vida e para a sua vida. É muita promessa. E essas promessas que Deus coloca são infalíveis. Elas não falham. E eu disse domingo passado também que uma das evidências da infalibilidade da palavra, das promessas de Deus na palavra dele, sai da boca de Salomão. Ele termina de fazer a consagração do templo, tudo, ele está ajoelhado, ele se levanta e depois ele fala com os homens. Todo o povo de Israel estava ali. Isso está em 1 Reis,
8:56. Ele não só fala, mas ele afirma o seguinte, na segunda parte do verso: nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O próprio rei Salomão diz que é infalível. Deus é específico nas suas promessas. Ele não tem a caixinha de promessas só de bênçãos. Tem coisas que também são promessas que, se não fizermos o que nós podemos colocar como maldições, também é uma promessa de Deus. Antigamente, quando eu era mais jovem, tinha a caixinha da promessa, né, Gê? É só promessa. O cara é um adúltero. Antes de sair de casa, ele pega a promessa. Como Deus é bom. Não vai dar certo. Ele é um ladrão, ele é uma pessoa desonesta, não trata bem a sua esposa. Ele vai na caixinha de promessa e vê: oh, como Deus é bom. Não é bem assim. Deus é específico nas suas promessas. E ele separa uma parte, em Deuteronômio capítulo 28, tem 133 promessas nesse capítulo. Se o povo obedecer, terá as prerrogativas da obediência. Mas se desobedecer, vai ter as maldições pela sua desobediência. É o maior capítulo da Bíblia em termos de promessas, pró e contra o homem. Deus é específico. Amém? Salmo 37. Quando se fala de promessa, o Salmo 37, ele é praticamente todo ele de promessas. Bem claras e definidas. Promessas em que o homem cria o comportamento e Deus retribui por esse comportamento. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Tão somente confia no Senhor e espera nele. Amados, são coisas definidas. A promessa de Deus, elas não são aleatórias. Existe uma responsabilidade no fazer para que eu possa obter o direito à promessa de Deus. Quando eu olho lá em 2 Crônicas, capítulo 15, Asa, o rei Asa, oh Senhor, Asa, seguinte: quem me procurar, vai me achar. Se você estiver comigo, eu estou com você. Mas se você me deixar, eu deixo também. Num texto, duas promessas. Uma pró, outra contra. Mediante o quê? A minha ação como homem. Para equilibrar o quê? O livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós. Ele não obriga ninguém. Lamentações de Jeremias, eu também disse domingo passado, quando Deus usa o profeta Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele diz: a benignidade do Senhor jamais acaba. Ele é muito bom. Ele é bom o tempo todo. Deus é bom. As suas misericórdias não têm fim. Eu posso não obedecê-lo, mas a partir do arrependimento, ele aplica a sua misericórdia. Miqueias 13 diz que ele tem prazer na misericórdia.
Ele não é um Deus, conforme o Salmo 105, que retribui a cada um de nós conforme os nossos pecados. Não, Ele conhece a nossa natureza e sabe que somos pó. Por isso a misericórdia dele não tem fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo. Qual é a maior promessa que existe nesta palavra? A promessa dessas 8.810 que está aí, escrita. A maior promessa é João 3,16. Todo o enredo, todo o planejamento, tudo que a Trindade planejou, estruturou, arquitetou, está resumido em João 3,16. Com um objetivo só. Quem sabe de cor aqui esse texto? Levante a mão. Agora é um teste de escola bíblica dominical. Hã? Todo cristão, se um dia nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando você decorar João 3,16, você já leu a Bíblia toda. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele é o resumo da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a promessa. Qual? A vida eterna. Tudo que o Senhor coloca e planeja, a forma como nós vivemos, como Ele constituiu esse planeta, como Ele te fez, como Ele planejou a sua vida, como Ele escreveu a tua vida, todos os dias da sua vida, tudo escrito, tudo converge em vida eterna. E eu não posso conceber uma pessoa que um dia entendeu o chamado de Deus na sua vida para reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e que não tenha a certeza dessa vida eterna. Meu irmão, se você tem dúvida, você precisa se converter de novo. Não dá para ter dúvida. Não tem como. Se Deus, por sua onisciência e soberania, como nós cantamos, o nosso Deus é soberano, e chegar céu para você hoje, você tem que ter a convicção de que você estará com o Senhor do lado. Tem que ter. Não pode ter dúvida. E se você tiver dúvida, é porque tem pecado aí dentro de você. Porque a nossa consciência nos acusa. Sabe por quê? Aqui, em Hebreus 12:14, diz o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Consequentemente, não terá a sua vida eterna. Paz e santificação. Separação. Vida em retidão. Em não querer desagradar ao Senhor. Em viver de forma que agrade ao coração do Senhor. Você não pode ter dúvida de que você terá vida eterna. Não pode. Amanhã, 13 de março, às 18h30. Então amanhã, quando chegar às 6h30 da tarde, você vai lembrar que foi a hora
que eu tive um encontro verdadeiro com esse Senhor Jesus há 50 anos atrás. Amanhã é meu jubileu de conversão. Glória a Deus. E amanhã também completa 47 anos que eu pedi aquela garotinha em namoro. Eu não pedi ela em namoro. Eu tinha 15 anos, eu falei, eu quero casar com você. 15 anos, que responsabilidade. Você quer casar comigo? Ela começou a chorar. Nós fomos fazer em Alfenas um encontro, um evangelismo, e a gente estava pregando. E eu acabei de pregar, aí entramos no ônibus, porque a mocidade da igreja também foi conosco. E ela sentou do lado, eu sentei aqui. A gente já estava olhando para um lado, olhando para o outro. Eu cantava no coral, e a igreja era bem grande. O coral estava aqui, o púlpito do pastor estava ali, e a igreja toda voltada para o lado de cá. E de vez em quando eu sentava no último banco, e eu peguei, bati na cabeça do irmão que estava do lado, na frente. Falei, abre alas aí, que eu queria prestar atenção no culto. E lá aquela coisa mais maravilhosa que existe. Tremendo. 47 anos atrás. Terminamos o culto, foi uma bênção, o Senhor salvou muitas pessoas. E na volta, quase uma hora, ela sentada aqui, eu aqui, nada. E eu já estava agoniado. E eu não tinha ainda, embora uns 3 meses que eu tinha pedido para ela orar, e eu estava orando também, para ver se era da vontade de Deus ou não. E aí, impulsionado, 1 hora e pouco de viagem, eu volto para ela e falo, Estela, ela, oi. Seria possível não ser a vontade de Deus, a união de 2 pessoas, quando elas se amam? Ela falou, por quê? Eu falei, eu creio que não, mas por quê? Eu falei, porque eu amo você. Eu quero casar com você. Ela começou a chorar. Eu falei, Senhor, falei alguma coisa? Será? Aí eu falei, por que você está chorando? Ela falou, porque eu já não estava mais suportando essa situação, né? Já estamos orando há 90 dias. E eu falei para Deus, eu virei aqui a minha cabeça e falei com Deus, falei, Senhor, se esse rapaz que está sentado do meu lado é aquele que o Senhor tem preparado para ser o meu esposo, pai dos meus filhos, ele vai virar para mim agora e dizer que me ama. Se ele não fizer isso, não é da tua vontade, Senhor. Ela acabou de orar e eu chamei ela e falei isso com ela. Glória a Deus, não? Tremendo. Passado quase 8 meses, Deus tinha respondido para ela, não tinha respondido para mim. Nós estávamos no interior de Minas também, perto de Cambuquira, fazendo um outro trabalho, e aí antes de um pouco de ir para a igreja, já estávamos prontos para ir para a igreja, e eles tinham hospedado a gente num colégio, e aí eu, sentando aí, conversando com ela, já namorando com ela, aí eu falei, vamos fazer mais uma prova com Deus. Ele fez com você, mas não fez comigo. Eu quero que Deus confirme essa nossa união. Tá bom, estava chovendo, nublado o céu. E eu orei assim, Senhor, se essa união que o Senhor tem colocado, e esse amor que está em nós, veio de Ti, e
é o Senhor que tem preparado. Senhor, eu quero ver estrela no céu. Estava garoando, nublado. A Estela falou, quer desistir de mim, não sabe como. Lembra? Ela falou, pronto, ele está querendo se separar de mim. Falei, Senhor, mas em nome de Jesus, confirma se é a tua vontade. Em nome de Jesus. Quando nós abrimos os olhos, tinha uma clareira no meio com uma estrela brilhando. Tremendo. Aí nós começamos a chorar pela confirmação de Deus. Aí quando nós paramos de chorar e olhamos de novo, estava cheio de estrela naquele clarão que o Senhor abriu. Promessas. Promessas. E hoje a gente entende o propósito de Deus, o caminho inescrutável de Deus. Quando eu olho para minha família como um todo, os meus filhos todos no ministério, meus filhos, minhas noras, meu genro, pastor, minha filha, meus 11 netinhos, todos trabalhando, convergendo para o reino celestial. Promessas. Não estava no script de fazer ele falar isso aí não, mas o Espírito Santo quis, né? Conheci um pouco da intimidade do pastor de vocês. Glória a Deus, queridos. Ele fez promessas e cumpriu na minha vida. Esta vida eterna que ele fala em João 3,16, ela tem uma contemplação. Dentro dessa vida eterna, que Deus promete para mim e para você, o que vem nela? Como ela será vivida? Presta atenção no que eu quero dizer para vocês agora, e vocês fazem agora a comparação com vocês. Amanhã, eu estou completando 50 anos dessa vida eterna. Estão comigo ou não? É o período que eu estou vivendo, que Deus colocou para eu viver essa vida eterna terrena, a parte terrena. Depois eu viverei a celestial. Nessa terrena tem alguns aspectos que nós vamos estudar agora, mas a vida eterna celestial também tem. E não há nada comparado com esse período que vivemos aqui, com o período que viveremos lá. Aqui no mundo nós teremos o quê? Isso. Uma casa no residencial Tamboré 3, de 5.000 metros quadrados. Alegria plena. É isso? Vida terrena com Jesus não tem nada a ver com os bens que Ele nos dá. Os bens, o que vivemos aqui, é um plus dentro dessa vida eterna. Glória a Deus. Nada mais é do que Deus é bom. Ele é bondoso. Quantas pessoas moram em Alphaville e não têm um lar? Não tem. Nós tivemos pastoreando ali um tempo em Alphaville. Quanta coisa que nós vimos ali. Bens, carros, casas, mas não tinha lar. Louvado seja o nome do Senhor, que você e eu temos lar. E o texto que nós escolhemos para ver o quê? A contemplação dessa vida eterna, nós lemos domingo passado. E abra aí. Quem lembra do texto? João 14, versículo de 1 a 17.
Louvado seja Deus, que são 11h15 hoje. Agora é 11h15. Amém? Dá tempo, em 3 horas, de terminar isso. Aleluia, cara. Bênção pura. João 14, de 1 a 17. Vamos ler, preste atenção. Não distraia a sua atenção e procure entender esse texto, que tremendo é. Quais são as contemplações dessa vida eterna? Versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, como ele foi, e vos preparar lugar, como ele te preparou, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Céu. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O verbo está no futuro, em tratamento contínuo. Estará permanentemente em vós. Glória a Deus. Queridos, quando eu olho para a contemplação dessa vida eterna, eu vejo alguns aspectos: céu e terra. Quando eu vejo tamanha promessa de Jesus aqui, tamanha promessa, eu contemplo essa vida eterna em vários ângulos.
Desde o dia que você, um dia, pela misericórdia do Senhor, Ele te chamou e você o reconheceu como Senhor e Salvador, começou a vida eterna ali. Porque o dia que você teve esse encontro com o Senhor, pela misericórdia e amor dEle, a palavra que já acabamos de ler, já tinha sido escrita. Amém? Ela já estava em ação. Talvez eu e você não tínhamos o conhecimento dela, mas ela já estava aqui. Promessa. E Ele não mudou, e nem mudará. O contexto dessa palavra aqui já é a autoplena revelação de Jesus aos seus discípulos. Agora Ele não está falando mais por enigma e nem por parábola. Ele está falando diretamente, porque está num grupo seleto entre os discípulos. Ele está explícito aqui. E João, uma precisão incrível, pontuou cada palavra, porque o Espírito Santo fez ele lembrar de todas. Assim como o Espírito Santo trabalhou na vida de Moisés. Irmãos, Deus age de uma forma sublime e tremenda. São inescrutáveis o caminho de Deus. Até Moisés não tinha nada escrito. 2.500 anos de história. Moisés começa a se manifestar 1.500 anos antes de Cristo. Mas ele prepara esse homem 40 anos dentro do palácio, sendo criado como filho da filha de Faraó. 9 mentores, 9 sábios do Egito como professor de Moisés. Tá bom para você, não? Tá bom? E professores do nível dos mestres de Harvard ou de Oxford. Primeira e segunda universidade do mundo. 40 anos ensinando Moisés. Em tudo. Tudo que você possa imaginar. Artes marciais, matemática, astronomia. Não é astrologia. Deu para entender, não? Quem é do signo de Leão aí? Está amarrado, irmão. A não ser que você fala que você é do signo da Leão, da tribo de Judá. Aí você pode falar. Astronomia, história, engenharia, tudo. Arquitetura. Ele não teve nenhum problema de construir o tabernáculo nas dimensões geométricas específicas que Deus deu para ele para montar o tabernáculo. Quando ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, agora eu precisarei começar a escrever essas promessas. Vai o que, Senhor? Escrever. O que é escrever? Ele perguntou isso para Deus? Perguntou, não? Simplesmente Deus chegou para ele e falou: pega uma pena. Uma pena, pega o tinteiro. Isso. Agora pega o papiro, que eu ensinei a vocês, povo de Israel, de como preparar o papiro. Era o povo do Egito? Não. Era o povo dos hebreus, que Deus deu a tecnologia do papiro, que se transformou em papel. Hoje no mundo, 6 famílias judias são donas de tudo que se vê de papel no mundo. São 6 famílias de judeus que dominam esse mercado de papéis no mundo. Porque eles foram os primeiros que Deus deu a técnica do papiro. De como se escrever em tinta em papel. Aí chega para Moisés e fala: pega a tinta, pega o papel. Tá bom, Senhor.
como ele já tinha uma intimidade com Deus, como ele já tinha visto o Senhor Jesus passando de trás da rocha na costa, porque ele queria ver a Deus. Moisés, ninguém vai me ver e vai viver. Mas eu preciso, eu quero. Tá bom. Então, quando eu estiver passando, você vai olhar ali entre as rochas. E aí Jesus prepara uma epifania. Epifania é uma aparição de Deus, de Jesus. E aí Jesus passa e ele vê Jesus andando por trás na fenda da rocha. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo. Agora começa a escrever aí, Moisés. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso aconteceu há milhares de anos atrás, mas Moisés escreveu, e não perguntou para Deus o que era escrever, porque ele já tinha aprendido lá no Egito o que era ouvir ditado e escrever. E numa língua hebraica perfeita, sem erro, inspirado pelo Espírito Santo. Deus não faz nada sem propósito, e os desígnios de Deus não dá para entender. Como um homem, depois de 2.500 anos, escreve com tamanha perfeição o nome, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco todo, sem errar, sem viver. Genealogicamente, a genealogia de quem viveu, quem era filho de quem, e como foi que aconteceu o pecado, como que foi que Adão e Eva desobedeceram, como foi que Deus agiu. Deus simplesmente ditou e ele começava a escrever. Dá para entender os caminhos de Deus? Não. Ele é maravilhoso. E agora, nessa última semana dos 3 anos que ele escolheu para andar conosco nessa terra, ele simplesmente faz coisas tremendas. E as informações, sumariamente eu vou dizer para vocês, começa na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele pegou uma Ferrari vermelha. Foi isso? Foi? Entra na cidade. Vocês vão encontrar um animal pequeno ao lado da sua mãe. Traz ele para mim. E Jesus entra num animal de carga, um burrinho. Esse sim, 0 quilômetro. Não tinha carregado carga nenhuma. Carregou o Rei dos Reis. Ele entra em Jerusalém, aclamado com o povo, palmeiras, o povo dizendo, Hosana, Hosana, quer dizer, Messias, salva-nos. Isso que é a tradução da palavra Hosana. Messias, salva-nos. Ele entra, bendito que vem em nome do Senhor. Os gregos que estavam reunidos em Jerusalém naquela oportunidade, por conta da festa da Páscoa, também queriam ter uma audiência específica com Jesus, e chega perto de Filipe, e Filipe faz essa interlocução. A mensagem que está lá em João capítulo 12, do verso 44 ao 50, que é a mensagem que ele faz dentro do templo, e agora ele se revela dentro do templo, e não se esconde em nada. Jesus vem para o cenáculo onde ele separa aquele lugar. Não tinha lugar em Jerusalém, tamanha era a necessidade
Todo judeu acima de 22 anos de idade era obrigado a estar nas 3 principais festas em Jerusalém. Uma delas era a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Eram as 3 principais festas judaicas. O judeu acima de 22 anos de idade, do sexo masculino, obrigatoriamente tinha que estar em Jerusalém. Jerusalém estava cheio. E Jesus fala: olha, entra ali na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, siga ele, quando ele entrar naquela casa, diga que o Senhor está precisando do espaço para cear com os seus discípulos. Mensagem firme, direta de Jesus, porque o serviço de carregar cântaro de água não era de homem, era de mulher. Quando os discípulos estavam olhando, estava um monte de gente, viu um homem carregando, é aqui, seguiu, e eles chegaram no cenáculo, e lá o Senhor prepara tudo, tira seu manto, coloca a toalha, lava os pés dos discípulos todos, como convidado. Tremendo ensinamento de Jesus. Pedro, vem aqui, vou lavar. Não, Senhor, não vai lavar meu pé. Como? Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Não, Senhor, então me lava por completo. Calma, também não é assim. Calma, menos, Pedro. Ele lava como lição que o mestre servindo. Está lá, capítulo 13. Jesus, depois de lavar os pés, um de vocês aqui vai me trair. Como? Dos 12, um de vocês vai me trair. Mesmo sabendo que Jesus opera grandes maravilhas, nós temos tendência de nos abalar pelas tribulações. Os discípulos tinham passado por tudo isso. Tudo. E Jesus então vai para o Calvário. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito essas palavras para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Não tire e não perturbe a paz. Jesus falou tudo isso conosco agora para que você tenha paz. Não importa o que aconteça lá fora, não importa o contexto dos finais dos tempos, Deus escolheu a mim e a você como igreja finalista dessa caminhada para cumprir o propósito dele nessa terra. E ele está falando que vai ter o quê? Aflições. No mundo vocês terão tribulação, aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se eu venci, e vocês farão as obras que eu faço, você também vai vencer. Amém? Significa que céu no período da terra passa por algumas turbulências. Para fazer o quê? Evidenciar o poder para a glorificação do Pai na sua vida e na minha. O que é importante é que você tenha paz. Quem é o príncipe da paz? Você tem que ter ele. Ponto. Sem ele você não terá paz. E sem ele você não vai ter convicção de vida eterna. Meu irmão, se daqui a 1 minuto, é contar de 1 a 60, Deus tirar o seu fôlego do corpo que você está, você tem convicção que você sobe? Tem ou não tem? Tem que ter. Não importa as circunstâncias. Você tem que ter essa convicção. Então problemas não é falta de Deus, não. Nós vamos passar por eles. Aliás, tem pessoas aqui que eu conheço que já passou por problemas muito difíceis.
mas nós estamos com bom ânimo, estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. As tribulações, elas virão. Porém, temos que crer que Deus está conosco, inclusive nelas. Jesus, segundo ponto, nos garante que existe um lar com muitas moradas e foi preparar esse lugar e já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Como Ele é atemporal, Ele vive no nosso Cronos e também no Kairos. Ele vive porque já viveu e entende o Cronos, porque foi Ele que estabeleceu. Ele é o Deus do tempo. Ele domina tudo. E essas muralhas já estão preparadas desde a fundação do mundo. Glória a Deus, não? Só que quando Jesus revela isso, Ele estava como homem. Ele não tinha ido na cruz ainda. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Por isso que Ele precisou ir. Como homem Ele foi, mas já estava pronto. Porque tudo que foi feito, se fez, nele foi feito. Porque Ele quis que fizesse. Dá para entender? Imagina se tem uma pessoa aqui, ateu no nosso meio, o cara foi pastor, tá? Não está batendo bem. Mas não sou eu que digo, é a palavra dele que diz. E eu sei que foi assim por causa da fé que Ele colocou no meu coração e que eu entendo dessa forma. Concluiu cruz, ministério maravilhoso, propósito definido da Trindade. Filho, você vai ter que despojar da sua glória. Você aceita? Aceito. Para salvar todos eles? Aceito. Foi isso que a gente planejou? Foi. Então eu vou. Me coloca lá. Saiu da sua glória, se fez carne como um dos nós. Aleluia. Viveu entre nós. Separou todo o seu propósito, planejou o seu ministério, subiu na cruz, venceu a morte e a chave do inferno, pagou a sua dívida e a minha dívida, cravadas na cruz. Tetelestai, está consumado, acabou. O plano completo será realizado. Vida eterna no céu também. Atos 1, 10, 11. Depois que Jesus começa a falar as maravilhas, recebereis o poder que há de vir, Atos 8, recebereis o poder que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto de Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, e etc, etc. Mas lá no capítulo 10, Jesus já está recebido aos céus, Ele está subindo, voltando para a glória estabelecida dEle. E aí, estando eles com os olhos fitos, quem? Os discípulos que estavam ali, olhando, estavam vendo Jesus subir nas nuvens. Apareceram o quê? 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Promessa dos anjos aqui. Ele vai vir. Ele vai voltar. Da mesma forma que vocês viram ele subir. Jesus leva eles para o Monte das Oliveiras. Eu creio que ele estava ali próximo do jardim de Getsêmani, que ficava dentro do muro do Monte das Oliveiras, a 1.500 metros da porta formosa dos muros de Jerusalém. Imagina Jesus subindo em glória. Os anjos falam: ele vai vir, vocês vão ver ele vindo.
É por isso que eu e você vamos vir com o Senhor nesse mesmo lugar. Os mortos em Cristo virão buscar os seus corpos ressurretos. Quem morreu pelo fogo, o fogo vai dar conta. Quem morreu afogado no mar, consumido pelos peixes, vai dar conta. Aqueles que foram sucumbidos na terra, vai dar conta. Aqueles que foram cremados, o fogo vai dar conta. E esses corpos ressuscitarão, serão transformados, receberão corpo e alma, espírito e alma, e aí integrado assim como Jesus é, corpo, alma e espírito. Se eu e você estivermos vivos até lá, não experimentando a morte, seremos também o quê? Transformados em primeiro lugar. A mesma essência do corpo de Cristo. Por que nós teremos que ser transformados? Porque não tem jeito. Jesus é o que da igreja? É a cabeça. E Ele está transformado. Ele está com o corpo glorificado. Para que não haja rejeição, eu e você temos que ser transformados na mesma essência do corpo de Cristo. E aí corpo e cabeça se unem. Aleluia. Para viver eternamente. Aí vamos para o tribunal de Cristo, onde não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tribunal é julgamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 fala sobre esse julgamento. Amém? Lá nós seremos julgados o quê? Não, ali vai ser distribuição de galardão. Quem fez as suas obras vai ser qualificado e vai receber o seu galardão. Madeira, feno, palha, ouro, pedra preciosa. Ouro queima no fogo? Pedra preciosa derrete no fogo? Madeira derrete? Feno derrete? Palha derrete? Queima? Queima. O que é então madeira, feno e palha? São todas aquelas obras que eu fiz onde eu me glorifiquei e não glorifiquei a Jesus. Eu toquei bem e todo mundo falou, tocou muito bom, etc. Já recebeu o teu galardão, irmão. E você recebeu aquilo com glória. Puxa, como eu toquei bem. Como eu cantei bem. Como eu preguei bem. Ok. Teu galardão você já recebeu. Mas a oração, jejum, intercessão lá no teu quarto que ninguém vê. Aí você ajuntou uma pedrinha ali. Preciosa. Uma pepita de ouro. Aleluia. Todas as palavras que você dirigiu, mal dirigida para sua esposa, para o seu esposo, você vai dar conta dela. Aí, nessa hora. Tudo que você fez de bom e ruim, você vai dar conta aí. Esse serve o quê? O tribunal de Cristo. E quando todo mundo já então ajustou as suas contas, aí nós vamos vir a resgatar a Israel. Aí a igreja inteira, com coroa definida, você com a sua coroa, escrito um novo nome nela. Aleluia, não? Glória a Deus, não? Hã? Tremendo, não? Eu não sei qual vai ser o seu nome, Geraldo. Mas deve ser tão bom quanto o do Geraldo. Eu não sei, Kira, qual é o seu nome lá? Só sei que cada um de nós vai ter uma pedrinha branca. Eu já expliquei para vocês aqui o que é a pedrinha branca. Já? Já ou não já? Não. Sabe o que significa? Quando você olha Apocalipse, quando Jesus fala às igrejas do Apocalipse e fala que nós, ao vencedor, darei uma pedrinha branca. É o seguinte, a cultura judaica não tinha fórum como nós temos hoje. Então, para julgar uma pessoa, elas iam até a praça pública e o líder, o julgador, ficava em cima, no último degrau, e aí então os dois, o acusador e o acusado, começavam a colocar as suas teses, para discutir quem é que tinha direito ou não. Aí um acusava, o outro se defendia,
E o julgador aqui começava então a interpretar se era verdade ou mentira aquela acusação e etc. Se porventura o acusado, ele percebesse que não era culpado, ele pegava uma pedrinha branca e rolava na escada, fala: olha, você está absolvido, você não deve isso. Por isso que eu e você receberemos do Senhor uma pedrinha branca. Você está absolvido, você não tem culpa de nada. Eu já cravei na cruz do Calvário. Eu te resgatei, o meu sangue foi derramado ali. Portanto você terá o quê? Uma pedrinha branca e um novo nome para viver a eternidade. Tremendo. Terceiro ponto, Jesus não só nos garante este lar, mas voltará para nos buscar. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Isaías é o profeta no Antigo Testamento mais evangelístico que eu vejo. Não tem outro. Lá no capítulo 35, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, com vingança virá. Sim, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Que mais? Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mundo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Pastor, isso já não aconteceu quando Jesus veio? Sim. Mas ele está dizendo para nós aqui que essa recompensa de Deus é eterna. Os nossos olhos vão se abrir. Quando Jesus em terra dava visão aos cegos, o que o Senhor Jesus está querendo, o Senhor Deus está querendo falar sobre essa recompensa, é que mesmo que os nossos olhos espirituais vão abrir, e nós vamos contemplar tudo, e que bênção será esse céu. Os nossos ouvidos ouvirão cânticos que nunca nós ouvimos, e haverá bonança. Um rio que sai do trono do Senhor, e Ele faz com que as águas alcance e limpe, águas cristalinas. Tudo isso nós vamos ver, é eterno. Isaías 35:10 ele diz: e os resgatados do Senhor voltarão, e virão aonde? A Sião, cantando, com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Assim voltarão os resgatados do Senhor, que virão a Sião cantando, completa alegria então. Como é bom ter uma esposa. É isso que vai acontecer. A nova Jerusalém está no Sião de Deus, no Monte Sião de Deus. Não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais tribulação. Acabou agora a tribulação, acabou. Porque agora o período de eternidade é céu. Aleluia. Glória a Deus, não. É céu, e acabou, tristeza não tem. Nunca mais. Olha Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Oh glória! Nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Esse é o capítulo 21:4 de Apocalipse. 27 o versículo diz: e não entrará nessa nova Jerusalém, coisa impura. Não experimentaremos mais o pecado, estará longe de nós iniquidade, não mais.
esse peso do sono espiritual, onde os homens, iludidos por Satanás, que já é pai desse mundo, que impõe o pecado, injustiça, tudo isso vai desaparecer. Então, não entrará nela coisa alguma impura, nem os que praticam abominação ou mentira, mas somente, aleluia, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Teu nome está escrito lá. Teu nome está escrito lá. Eu tenho convicção que o meu está lá. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai ouvir isso. Eu vou ouvir isso. Glória a Deus, queridos. Quarto e penúltimo ponto, Jesus nos dá a direção para irmos a este lugar. Céu. Qual é a direção? Está lá no versículo 6 do texto que nós lemos. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Não tem os caminhos, não tem as verdades, e não tem as vidas, só tem um, Jesus. Glória a Deus, queridos. Quinto e último, enquanto não chega este tão e glorioso dia, temos uma ferramenta para nos ajudar a vencer, a chegar até esse grande e glorioso dia. Qual é essa ferramenta? Está do versículo 12 até o versículo 17. Glória a Deus, queridos. Resumidamente está lá. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Como é que você pode fazer outras obras maiores que Cristo fez? Será que você pode amar como Cristo amou? Na dimensão que Ele amou? O equilíbrio do fruto do Espírito implícito nele estava nele. Ele foi como cordeiro ao matadouro, não abriu a boca. E às vezes um irmãozinho fala um pouquinho mais áspero com você, você fala, que nem domingo passado, vira um jacaré. Não é? Paz, amor, mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Mas Ele falou que eu e você faremos obras maiores que Ele. O melhor ainda está por vir. Coisas que eu e você nem imaginamos. O Espírito Santo, a Trindade, eles são expert em eventos. Eu não sei o que está preparado para o final dos tempos na igreja, eu não sei. De que forma o Espírito Santo vai nos usar, vai usar a mim, a você, os seus filhos, os nossos netos, eu não sei. Mas se Ele falou que nós vamos fazer obras maiores, nós vamos fazer sim. Você crê nisso? Ah, pastor, eu estou longe de fazer 1% do que Jesus fez. Meu irmão, a igreja que Ele separou como remanescente fiel nos últimos tempos, recebendo o Espírito Santo, vai fazer essas obras, que eu não sei qual é a dimensão delas. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pastor, então por que eu oro muitas vezes e não acontece? Lembra que eu falei que tem condicionais? Aqui é capítulo 14, mas o capítulo 15
Tem um condicional. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Se você ora a Jesus, em nome de Jesus, Pai, me concede isso, reflita na sua vida, se a palavra dele está na íntegra dentro de você. Mateus 6,33. O que diz lá? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Só isso? A sua justiça. E todas essas coisas que está implícito no capítulo 6 de Mateus, que é comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Às vezes buscamos o reino de Deus, mas não andamos na justiça desse caminho. Lembra que as promessas de Deus, ela é contrabalanceada, pró e contra. Os condicionais. Tamanha inteligência desse Deus. Oh, coisa gloriosa. Tremendo de Deus. Portanto, eu tenho que entender. Para chegar ao céu, existem os condicionais. Crer e obedecer. Crer e andar na justiça dele. Aí sim, estarei com meu passaporte carimbado com visa celestial. Aleluia! Glória a Deus, queridos. E se eu não tenho esse visa, fica difícil. E outra, que promessa maravilhosa, e aqui a gente encerra. Aleluia, que tremendo. Ele vai nos dar o quê? Senhor, como é que eu posso fazer, entender e andar nesse planejamento tremendo? Eu vou deixar a terceira pessoa da Trindade. Quem? O Espírito Santo. Ele vai fazer com que você entenda perfeitamente o quê? Tudo que eu vos tenho falado. Glória a Deus, não? Tudo que eu tenho falado, você vai entender. E eu rogarei o Pai, e Ele vos dará o quê? Outro ajudador. Quem precisa de ajuda? Quem não está conseguindo fazer alguma coisa. Ou não? Se eu não estou conseguindo carregar um certo material, por causa que eu não tenho força suficiente para isso, eu preciso do quê? Chamar o Cristiano. Amém? Vou chamar a Fernanda? Não vai dar. Por quê? Porque ela não foi constituída com um físico para executar o quê? Ela foi preparada por Deus para fazer o quê? Orar, interceder, ser uma pastora de mulheres. Aleluia. Mas eu preciso carregar o piano até o 15º andar. Eu tenho que chamar